Olá, ser de luz, bem-vindos. Faz um tempinho que eu não me faço presente aqui, né? E essa mensagem aqui, quem está falando nesse momento sou eu, a Fernanda, né? Eu estou como Fernanda, sou a Fernanda aqui falando. O que eu quero trazer nesse momento, para que vocês possam ter clareza e compreender, é que quando nós estamos nessa jornada de evolução, de busca de autoconhecimento, nós estamos mudando de frequência. E essa frequência é como se fosse um tornado. Então, como se fosse um funil. Então, ela começa de baixo e ela vai subindo. Percebe? Então, o que está acontecendo? Nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo como um todo. Seja na política, na economia, na natureza, enfim, não vou entrar aqui em definições. O que eu quero trazer? Nós, cada um, estamos numa faixa dessa vibração. Então, toda vez que nós nos alinhamos, estamos realmente nessa retidão conosco e nos dispomos a trilhar esse caminho verdadeiramente, sem se julgar, sem se culpar, sem se criticar, nós vamos subindo o nosso nível de consciência. E com isso, o que acontece? Quando aquela consciência chega, muitas vezes o nosso esquema mental, ele quer compreender, ele quer saber, né? Porque a mente foi criada exatamente para isso. Só que os mestres me trouxeram, eles me trouxeram, é o seguinte, as energias que estão chegando são para mudar as nossas crenças, os nossos padrões mentais, os valores que nós achávamos que era verdadeiro e que cada um vai interiormente avaliar o que é verdadeiramente verdadeiro para si. E quando a gente começa a se apossar dessa frequência, quando eu falo me apossar, não é segurar a energia, é deixar que ela se assenta no seu campo, perceber o que ela vai trazer de clareza, o que você tem que fazer, se você tem que fazer algum tratamento, se você tem que conversar com alguém, para quê? Para que ela possa adentrar no seu campo e você se sentir bem, leve. Às vezes ela vai trazer desconforto, vai, porque é algo que você não sabe ainda, que você não experienciou ainda. E às vezes a nossa mente, por estar nesse formato, como se fosse uma caixa, que é os padrões que ela conhece, como ela está nessa caixa, ela vai resistir à energia. E o que acontece quando nós resistimos às energias? A gente fica lutando com ela e às vezes ela passa direto e a gente não recebe aquilo que estava disponível para nós recebermos. Percebe? E esse tempo que eu fiquei assim, que eu não estava canalizando, eu estava deixando descer uma nova consciência sobre os meus trabalhos, sobre a minha pessoa, o que eu precisava fazer. Todos nós temos esse momento de transformação. Então, a energia chegou, a energia se acentuou. E pela orientação dos mestres era necessário, por quê?
para que o campo se expandisse e novas frequências chegassem, para que vocês pudessem também ter essa clareza, porque muitas vezes a gente quer só receber, só ouvir, mas a gente não para acessar esse campo que já está dentro do nosso campo. Lembra que nós somos um campo. Sabe a maçã? Então veja a maçã, fecha seus olhos agora e veja a maçã, você dentro dessa maçã. E ela como se fosse um corpo ali. E ali tem um monte de linhas e ali tem várias camadas de luz dentro do seu campo. Esse é, que a gente chama de campo Torus. Dentro do seu campo tem diversas frequências e a gente precisamos estar acessando esse campo dentro de nós. Estar ali, percebendo o que o seu corpo está querendo te dizer, muitas vezes numa dor, num pensamento que sempre se repete, nas falas, o que você ouve, que você se irrita, se incomoda. Percebe? Para quê? Para que a gente possa olhar verdadeiramente e dizer, não, isso não é para mim, eu não escolho pensar dessa forma, eu não escolho agir dessa maneira. Então, eles me pediram para que eu, Fernanda, falasse como Fernanda, porque canalização é diferente, é algo que eles trazem. E aí eles vieram, você precisa trazer isso para que eles possam perceber que não é só ouvir aquilo, mas sim se interiorizar e perceber isso que eu estou ouvindo aqui hoje, aqui agora. O que tem aqui para mim? O que ressoa na minha energia? O que eu preciso fazer, transformar nesse momento? Porque é um momento da gente, não é a gente ficar julgando o outro, nem tão pouco criticando o que o outro faz, deixa de fazer. Mas, e também não é só a gente, concordar com tudo. Não, nós precisamos ver a nossa verdade interior. Então, perceba, não é uma caixinha, é um mundo de possibilidades, tem infinitas possibilidades para você acessar o campo de consciência. Mas veja, quando nós estamos falando das altas frequências, das consciência, das energias que estão chegando no planeta, precisamos estar consciente, daquilo que nós estamos vibrando verdadeiramente dentro do nosso coração. Porque muitas vezes a mente, o nosso campo mental, eles fazem com que a gente crie distrações para não olhar para aquilo que realmente a gente está sentindo no momento. E aí a gente fica no emaranhado daquelas frequências que estão ali. E a gente fica preso naquele emaranhado. Enquanto a gente não olha para aquilo, aquilo não se dissolve. É como se fosse uma roda. Você vai continuar até que você solte, olhe, ok? Eu reconheço que eu tenho isso aqui. O que eu faço? O que é necessário para eu mudar isso? Quais as ferramentas que eu tenho? E se eu não tenho ferramenta, onde eu posso encontrar quais ferramentas que vão me ajudar? E com base nisso tudo, você vai elevando mais e mais o seu campo mental. E essas vozes vão diminuir. O seu campo emocional realmente não vai mais ser afetado pelo seu externo. É claro, se você se abre para isso, você está abrindo a porta falando, seja bem-vindo, vem participar do meu mundo. Que é aquilo que eles falam, naquilo que a gente coloca atenção, nós nos conectamos. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, que
tá chegando essas frequências que a gente precisa estar totalmente consciente de cada atitude, cada palavra, cada intenção que a gente solta para o universo. Nós precisamos estar atento. Isso não é para causar medo, nada disso, gente. Muito pelo contrário, é para a gente soltar mentalmente, ou seja, emocionalmente, que nós temos, que a gente acha que é uma verdade, mas na verdade é uma ilusão mental, um paradigma que a gente criou e que não é verdadeiro. E com base nisso tudo, a gente houve uma mudança no cronograma, já mudando de assunto. Eles me pediram para trocar o horário da nossa live. Então, gente, houve realmente um ajuste no canal, um ajuste na pessoa, né, que sou eu aqui falando como está, para que eu pudesse estar nessa nova frequência, mas porque ela não vai parar. Isso não significa que a gente vai ficar só nisso. Nós vamos trazer mais coeficiente de luz. Nós vamos nos iluminar mais ainda. E quando nós nos iluminamos, opa, enrolou a língua aqui. Quando nós nos iluminamos, mais clareza, fugiu a palavra agora. Nós nos tornamos mais gratos pela vida, as coisas começam a fluir naturalmente, tudo começa a se encaixar, tudo começa a fluir de maneira equilibrada, vamos dizer assim. E aí eles trouxeram essa consciência que um horário bom para as lives no canal seriam às 20 horas, às quartas-feiras. E também que as canalizações vão permanecer, sim. Como eu tenho outras responsabilidades, que eu sou terapeuta, então, assim, eu não sei quando vem canalização. Não é que eu venho aqui e assim, eu vou canalizar. Não tem nem como, porque é assim, gente, quando a gente fala da ordem divina, das leis universais, nós precisamos ter essa clareza que existe uma regra no universo e esses seres, eles vão trazer a consciência de acordo com aquilo que é o momento para aquelas pessoas. Então esse é o momento da gente deixar para ouvir tudo aquilo que a gente for ouvir, para um pouquinho. Então, por exemplo, quando eu estou trazendo essa mensagem aqui, feche os seus olhos, chama a sua egrégora de luz e fala, verdade, o que tem aqui para mim? Se isso não for para mim, ok, deixo ir. Então, fazer isso com tudo que você, a partir de hoje, for ouvir, assistir, falar, chame os seres de luz que te amam incondicionalmente, seu anjo da guarda, seu mentor, não importa, para que você possa realmente estar em harmonia, em sincronicidade com as frequências mais que elevam o seu campo, tá? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Sou muito grata a todos aqueles que vão estar conosco às quartas-feiras, às 20 horas em ponto. E fora isso, tem as canalizações e tem novidades para vocês chegando, que eu não vou falar, mas que logo vocês vão saber, que eu vou colocar aqui disponível para vocês. E a primeira coisa que eu vou trazer, que eu estou preparando, que eles me pediram para trazer, é uma aula sobre registros akáshicos, tá? Então, aguardem, não fiquem ansiosos por isso. Deixa que a frequência
se assente. E é isso. Gratidão por vocês estarem aqui e até mais.